bom dia, muito bom dia. Hoje mais um episódio da nossa Maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia 27. Dia 27 de 40, estamos aí entrando na reta final. Eu vou tomar a minha aguinha, tomem a aguinha de vocês. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Lá vamos nós. Eu tava aqui pensando hoje, bom dia, Mari, bom dia, Lúcia. Eu tava aqui pensando hoje que eu estou mais calma, assim, de algumas ansiedades. Eu sinto muito no apetite, assim. Peguei firme na dieta. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo. Quem estiver sentindo, assim, uma diferença, mais ou menos assim, também me conta. Peguei firme na dieta, assim, tá super legal. Claro que a vida tem desafios e tal, mas isso é uma coisa que eu comecei a sentir na jornada Decolando para 2023. E aí eu sinto em todas essas que a gente faz, essas sequências de live que a gente faz. Eu senti que a cabeça parece que ela fica mais elevada mesmo, né? A mente fica os pensamentos mais organizados e fica mais elevado, assim. Então é como se a gente conseguisse realmente se sobrepor. E é um processo de construção, gente. É processo de construção. Vamos em frente. Hoje tem bastante conteúdo. Eu vou rapidamente revisar o conteúdo de ontem, pra gente ver enquanto vai entrando mais gente. Então ontem nós vimos o respeito e a segunda vista. E a gente falou um pouquinho no início ontem sobre a questão do respeito, o valor pessoal, a dignidade, os limites dos relacionamentos. Falamos também no campo da segunda vista, que é a faculdade da gente enxergar além do que existe, do que está, e dos limites dos sentidos, os estágios da segunda vista, podendo ser um simples pressentimento, até uma capacidade mesmo da gente se projetar numa situação, numa ideia, num contexto, e ver coisas aí que não estão tão claras. Isso eu faço muito no atendimento de radiestesia. É muito simples, gente. É o que a gente conhece como sensitivo, intuição. Todos nós temos essa capacidade, porque todos nós somos feitos de corpo e espírito. Então, essa segunda vista nada mais é o quê? Do que a nossa capacidade de perceber com o espírito. Quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente fizer os processos aí, a meditação que a gente faz, também amplificam isso. E que é bom, porque ajuda a gente a ter essas percepções. Ele fala aqui, olha, a gente viu a segunda vista e a vidência, os aspectos positivos e negativos de prever o futuro. Mas existe também aquela coisa do pressentimento, da premonição, que pode ajudar a gente, a até sair de umas situações aí complicadas. Inclusive, pode chegar ao ponto até da gente ter sonhos, tá? Pode acontecer. Mas é muito comum, às vezes eu penso em alguém assim, aí eu falo, como é que tá? Eu já conecta. Gente, vamos fazer nossa oração então, pra gente organizar nossa mente. Iniciando oficialmente o nosso dia de hoje, elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, pedindo a presença da equipe do Evangelho, pedindo a presença da equipe da Maratona do Quaresma Espírita, da equipe espiritual da Maratona Quaresma Espírita, a presença do Mestre Jesus. Vamos iniciando com a oração da prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar falando aqui. Eu falo da equipe do Evangelho, gente, porque a gente faz Evangelho no lar toda noite, né? Quase todo dia. E aí acho que eu fico com a equipe do Evangelho na cabeça, desculpa. Mas é que eles venham aqui também ajudar a gente, né? Que ajudar a gente na parte evangélica vai ser sempre muito bem-vindo para inspirar. Talvez não seja por acaso que eu estou chamando eles aí para me ajudarem. Bom, continuando. Lei da igualdade e saúde mental. Olha que legal. Tem muito conteúdo muito bacana, então eu vou passando aqui. Vamos lá. Perante Deus, todos os homens são iguais. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. O que nos identifica como seres humanos são as semelhanças uns com os outros.
em qualquer cultura, todos nascemos no mundo físico da mesma maneira, assim também do mesmo modo o deixaremos. E aquela história, né, gente? Todos temos as mesmas necessidades fisiológicas. Então, é muito interessante essa questão do ser humano. Não importa a sua classe social, aí ele até fala no livro, as bactérias que infectam o rico são as mesmas que infectam o pobre. Claro que quando você tem uma condição financeira melhor, você tem recursos melhores para ter mais condições de saúde, de saneamento básico, de vida e bem-estar. Mas o básico do ser humano é igual para todo mundo. Tipo assim, o rico não adianta pagar para conseguir. O dinheiro pode trazer qualidade de vida para você viver mais. Porém, quando você está lá no fim da linha, não vai ter nenhum cheque em branco que você passe que vai fazer com que aquele momento passe, né? Então, esse é o X aqui da questão. Em qualquer ponto do planeta, percebemos o homem ansiando por realização e felicidade, tentando evitar o sofrimento e a dor. Somos semelhantes ao ponto de, ao percebermos alguém chorando, sabemos que alguma coisa não está bem. Com aquela pessoa, sabemos de forma imediata que o estado natural é alegria e não a tristeza. Então, olha que interessante, é verdade, né? A gente não para pensar nisso, mas qualquer pessoa, se você estiver andando na rua e você vê uma pessoa sentada num ponto de ônibus, ou numa lanchonete, ou num café, ou num restaurante, não importa. Você sabe que se aquela pessoa estiver chorando, tem algum problema com ela. Porque todos somos iguais. E no fim das contas, todos manifestamos algumas questões básicas, alguns sentimentos básicos, de maneira similar. Então nós sabemos, por exemplo, que um choro é uma manifestação de algo que não está bem dentro de nós. E aí a gente sabe, e isso é muito interessante, que a gente, olha só, o estado natural é alegria e não a tristeza. A gente não para pensar nisso. Né? Porque é verdade, por que a gente se desmonta, né? O choro, você dá aquela desmontada, saem as lágrimas, você se desconstrói momentaneamente daquele momento de choro, porque não é o nosso estado natural, a dor. O nosso estado natural é a felicidade, a alegria. Boa parte das nossas inibições nasce da ideia de que as outras pessoas são diferentes de nós, melhores ou piores. Eu lembrei muito do complexo de inferioridade. Olha como tudo se conecta. Eu fico impressionada, porque essas aulas foram todas canalizadas aí, né, com a radiestesia, e assim, é impressionante como tudo se conecta. Então, olha só, boa parte das inibições nasce da ideia de que as outras pessoas são diferentes de nós, ou melhores ou piores. E aí é aquilo que a gente viu no complexo de inferioridade. Eu nunca vou pertencer, eu nunca vou me conectar, porque ou as pessoas são maravilhosas e perfeitas e eu endeuso elas, ou as pessoas não servem e eu sou o superior e melhor a elas. O sentimento de ser diferente gera dificuldade de se manifestar e o medo de não ser aceito. Olha só, em essência, somos todos iguais. As nossas diferenças nas relações e no contexto de vida nascem no decorrer da evolução. Todo mundo nasce bebezinho igual. Claro que alguns nascem num berço que tem mais oportunidades, outros imediatas, outros menos. Mas existem pessoas que nascem num berço mais humilde, mais carente, e elas crescem. Como é que tem gente que sai de uma condição de vida bem precária e cresce e constrói aí uma empresa, um negócio, vence na vida, que é o que a gente faz? E como é que tem gente que é filho de rico e às vezes não consegue se encontrar? Vai levando aquela vida morna, às vezes até cai nos entorpecentes. Então, quer dizer, por mais que possam existir alguns pontos aí de trazer diferença, a alma humana é a alma humana. Os medos, os orgulhos, as oportunidades da nossa mente são similares a partir do momento que a gente constrói esses programas mentais dentro de nós. Tá fazendo sentido para vocês o que eu falei? No entanto, e aí ele fala aqui, olha, então observamos isso nas crianças. A gente vai construindo, olha só, as nossas diferenças nas relações, no contexto da nossa vida, nascem no decorrer da nossa evolução e vêm também de vidas passadas, tá? Dos nossos tropeços nas diversas encarnações. Muitas vezes, dificuldades que a gente tem na vida, o que diferencia do lar que a gente vai nascer, da condição de vida que a gente vai nascer, é justamente uma prova, uma expiação da nossa alma.
Então observamos isso nas crianças. Quando as crianças são pequenas, elas não têm preconceitos, elas brincam umas com as outras, elas têm uma espontaneidade que a gente vai perdendo ao longo da vida, a gente vai esquecendo dessa pureza, dessa bondade. Mas por que será, né? Por que a gente vai aceitando que as nossas verdades, a nossa alma seja corrompida aos poucos ao longo da vida? E a gente cresce e vira um adulto amargurado, infeliz, soberbo, materialista. Desculpa os excessos, tá, gente? Mas assim, generalizando. E a gente se esquece. Muitas vezes colocamos aí em baús sonhos que ficam adormecidos, desejos, objetivos de vida, talentos, vocações que a gente começa a abafar ao longo da vida, e vão vindo aquelas situações que vão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, as obrigações da vida, e aí o respeito, olha o respeito de ontem, o que a gente vai fazendo? Vai perdendo o respeito por nós mesmos, vamos nos desrespeitando aos poucos, e quando a gente vê, chegou, a gente se torna um adulto completamente diferente do que a gente poderia ter sido numa melhor versão, do que talvez a gente ansiava na nossa juventude, na nossa adolescência, nos nossos primeiros anos aí da vida adulta. E aí vem a crise, olha a crise batendo. A gente vai falar mais sobre essas questões aí nas próximas aulas. Então, no entanto, uma criança maltratada aprende desde muito cedo a não se expor. E os danos psicológicos da infância mantêm-se por toda a vida e irão determinar as marcas profundas na personalidade. Por maus tratos, entende-se todas as formas de agressão, desde a física até a emocional. Então, os danos psicológicos mantêm-se por toda a vida. O que acontece? Uma criança maltratada, né? É o que eu falo, só confirmou aquilo que eu falo sobre a questão de todas as feridas e bloqueios emocionais que a gente acaba construindo na nossa infância, certo? O descaso, as rejeições, a indiferença, o abandono são maneiras silenciosas, mas cruéis de ferir a delicada estrutura da mente em formação da criança. Olha só que interessante isso. Para que haja um desenvolvimento satisfatório, é necessário que a criança seja amada, protegida e valorizada. Muitos distúrbios emocionais nascem da falta de amor e cuidados nos primeiros anos de vida, que foi o que a gente viu das 3 necessidades, lembra? Então é exatamente o que a gente viu das 3 necessidades. É exatamente isso. Então, muitos dos nossos distúrbios emocionais, eles advêm de uma das 3 necessidades não supridas, que são a nutrição física, a nutrição emocional e a necessidade de abrigo, que a gente viu até na pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades. Se eu não consigo superar a base daquela pirâmide, se eu não consigo superar o básico das minhas necessidades, eu não vou conseguir avançar funcionalmente. Eu vou ter uma parte da minha base, dos meus alicerces, incompleta. Os meus alicerces emocionais vão estar incompletos. E aí podendo até ocasionar problemas de saúde mental mesmo, no fim da vida. Por que uma pessoa idosa tem saúde mental, começa a ter saúde mental abalada? Será que é porque o aparelho neurológico está falhando mesmo? O corpo biológico começa a se desgastar mesmo? Ou é o contrário? Ele tem um desgaste ao longo de toda uma vida de sofrimento e dor, e aquilo foi gerando o quê? Um desgaste interno, como se fosse uma água batendo numa pedra e corroendo a pedra por dentro. Então aquela dor, aquele sofrimento, às vezes é um acontecimento. Eu vi, acho que eu já até contei numa live do Maratona Uma Vida com Propósitos. Eu vi uma vez uma moça falando, a minha avó, quando ela estava velhinha, ficou doente, estava no leito de falecimento, ela falou que depois que meu avô traiu ela perdeu a vontade de viver. Quer dizer, claro que é uma coisa super desagradável, só que a gente tem que aprender a processar essas dores e sofrimentos. É uma coisa que, quando você tem um olhar de lealdade, de fidelidade, você fica realmente arrasado e passado, desiludido, amargurado. Mas não por isso a gente pode condenar o resto de toda a nossa vida. Então, quando Jesus fala do perdão, ele não está falando necessariamente da gente tirar o caráter do erro que o outro cometeu em relação a nós. Mas ele está falando, libera o seu coração e a sua alma. Porque cada situação que você não perdoar, você vai amontoar dentro de você.
E aí você vai deixar aquilo tudo te intoxicar, envenenar e condenar o seu futuro. Olha que sério que é isso. Continuando. Jesus foi quem melhor tratou do assunto. Foi ele quem inaugurou a psicologia do amor ao próximo. Então aqui fala também, um ambiente empático e seguro é um ingrediente básico para a aquisição da segurança e da saúde mental. Então a gente vê que coletivamente a gente tem que aprender muito ainda, como eu já disse em outras aulas. Em 1960, mais ou menos, em torno dessa década de 60, foi que o Daniel Goleman começou a difundir aí o conceito de inteligência emocional. A gente vem hoje de um avanço muito grande nos estudos das neurociências em relação à questão da formação do cérebro, a formação de todo o contexto emocional, de todo o cenário emocional e psíquico das crianças. A gente vê assim realmente um boom de literatura, de profissionais, de especialistas, porque é justamente isso mesmo, tá? Pra gente multiplicar esse conhecimento. E o conhecimento traz o que pra gente? Consciência. E é justamente a consciência que vai trazendo a transformação. Então, a gente vai ter que olhar para trás, se perdoar de tudo que foi errado, se transformar e influenciar positivamente quem a gente puder influenciar, principalmente auxiliar nas próximas gerações. Isso conecta muito com a questão da nova era, que é o que? A gente entender que vai ser um novo estilo de vida, vai ser uma nova visão de vida. Então a gente tem que entender que as nossas crianças devem ser educadas com esses novos conceitos, com esse novo olhar em relação à existência. Porque nós vamos começar o trabalho, mas quem vai desenvolver e amadurecer são as próximas gerações. E as seguintes ainda, os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos filhos, é que vão consolidar essa transformação. É uma transformação de décadas, mas somos nós que temos diz que espiritualmente falando é um momento muito especial que nós estamos vivendo na Terra, que é um momento de virada de chave mesmo, de transformação, muito desafiador, mas muito especial, porque a gente pode olhar para todas essas feridas, para todas essas dores, vem muito aqui tudo que ficou adormecido, tudo que ficou ocultado, e começar a revelar, e começar a despertar. Mas primeiro a gente tem que fazer esse processo na gente. E então a gente vai se tornando aí multiplicadores. Que mais? O amor se traduz como envolvimento afetivo, mostra-se como o grande remédio para os males da solidão e do vazio existencial. Diante do amor verdadeiro, as defesas se amarram, os disfarces se desfazem e as pessoas se mostram melhores. É o amor que torna todos iguais uns aos outros. E é verdade, porque a gente vem muito aqui, a gente tira a armadura, né? Você tira a armadura. E aí você estende o seu amor pro outro. E o outro estende o amor dele para você. E naquele momento é alma com alma. Não é classe social, não é etnia, não é nada assim cultural, religioso, nada. É alma com alma. Olha que bonito. Vem aquela frase do Carl Jung, né, psicoterapeuta suíço. Conheça todas as técnicas, fale todas as línguas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Mas as desigualdades, então? A gente está falando da lei da igualdade. E as desigualdades sociais? Elas seriam lei da natureza? Esse conteúdo das leis da igualdade, as leis morais, elas foram compiladas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, foram codificadas no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que ele lançou. E tem lá um ensinamento onde ele trouxe um livro de perguntas e respostas, onde ele trouxe as respostas através das comunicações com os espíritos. Lembrando que ele fez essas perguntas para diversos grupos de médiuns em diversas cidades, diversas regiões, numa época que a gente não tinha essa velocidade de comunicação, 1850, 1860, e ele recebeu exatamente as mesmas respostas, com os mesmos pontos, com as mesmas vírgulas. Então, olha lá, as desigualdades sociais seriam lei da natureza? Não, elas são obras do homem e não de Deus. A diversidade dos graus de experiência através das várias oportunidades reencarnatórias vão construindo as peculiaridades e características próprias de aprendizado de cada povo.
Então, o que acontece? Existe uma questão individual, existe uma questão coletiva. Só que existe uma questão de grupos dentro do planeta. Então, por exemplo, você pega um país como os Estados Unidos, ele tem digamos, um karma, né? Você pega um país como a África, ele tem um outro karma. Você pega a Europa, tem um outro karma. O Brasil, um outro karma. Tudo isso, existe um porquê de cada região, de cada país ser assim. Quando a gente vai encarnar, a gente vai entender o que a gente precisa lapidar nessa encarnação, o que a gente tem que trabalhar na questão da nossa identidade da alma e da nossa missão coletiva. Então a gente vai entender em qual país que vai nascer, em qual família que vai nascer, qual etnia, tudo, gente. Nada é por acaso. Mas eu quero lembrar aqui que isso não tira a nossa responsabilidade de lembrar que quem está numa posição mais adiantada tem que auxiliar quem está numa posição menos adiantada. Então a gente tem que sempre lembrar que a melhor forma da gente ajudar o próximo é a gente crescer a gente mesmo também e transbordar as nossas qualidades e as nossas capacidades e a nossa prosperidade até. Tá? O que é o transbordar? Eu me encho tanto do que eu tenho, eu me completo tanto do que eu tenho e eu começo a simplesmente difundir para todos, porque seria muito egoísmo ficar com tudo isso guardado só para mim. É igual que eu falei para vocês, que eu me esforço aqui para fazer as lives, porque eu tenho tanto conhecimento, estudei tanto, aprendo tanto com as terapias, e é um pecado não compartilhar. E aí, e eu acho legal que fica gravado, então a gente nunca sabe aonde esses vídeos que estão sendo gravados, que a gente está fazendo aqui, podem chegar. Então vamos lá, no decorrer da evolução e das mais variadas experiências reencarnatórias, vamos acumulando aprendizados ou débitos, de acordo com a nossa capacidade de aproveitarmos cada oportunidade de forma positiva ou negativa. Ou seja, a gente aproveitou a encarnação? Maravilha, evoluiu, agora a sua próxima vida vai ser mais tranquila, você tem só mais esses pontos. Vamos supor que eu tenho lá 10 coisas que eu tenho que trabalhar nessa minha encarnação. Só que aí eu falei, eu não vou fazer esses negócios aí, isso é muito chato, eu vou só curtir. Agora eu só quero curtir, só quero festas, viagens e curtir o mundo, sabe? Ter prazer. Pra que eu vou ficar me preocupando em ter disciplina? Não, quero ter prazer. Quero ter prazer, eu acho que eu não sou obrigada, eu quero só ter prazer. Aí você vai chegar lá no final da vida, às vezes você até comprou hein, gente? Nesse meio tempo do prazer aí vem um desafio, você aprendeu alguma coisa, chegou lá. Bom, nota 1 pra você, dos 10 coisas que você tinha. Agora você vai voltar, só que você vai voltar numa outra vida, onde você vai ter um contexto de menos facilidades, que vai te levar naturalmente a você conseguir cumprir esses 9 tópicos que ficaram faltando. E aí você vem numa vida o quê? Um pouco mais restrita. E aí vai falar que a culpa é de quem? De Deus, a culpa é do bilionário. Não, a culpa é de nós mesmos. A culpa é de nós mesmos. Então toma muito cuidado com essa responsabilidade que a gente joga nos outros, dos males das coisas que acontecem na nossa vida. Porque a gente tá vendo aqui que isso vem inclusive de questões, de pontos aí, de experiências que a maneira como a gente usufruiu ou não, todo o nosso processo encarnatório na linha da nossa existência, tá? Extrafísica. E é um ponto que eu queria colocar aqui, sobre a questão da vontade de viver. Já falei aqui sobre as pessoas que falam assim, mas a vida é tão cansativa, para que viver tanto? As questões aí que a gente vê, políticas querendo liberar práticas como eutanásia, é um grande equívoco. Porque a vida é uma experiência para a nossa evolução. A vida é uma experiência para o desenvolvimento do nosso espírito, para a gente acessar, para a gente ativar a nossa centelha divina, a identidade da nossa essência plena. E aí a gente vai limpando os nossos bloqueios e a gente vai ativando os nossos recursos positivos e possibilitadores, descobrindo nossos talentos e habilidades, nossas capacidades. E a gente vai se tornando o quê? Uma figueira que dá flores e frutos. Olha a diferença de ser aquela pessoa que, eu não quero, é tudo muito cansativo. É os 4 níveis de ação. Tem uma live sobre isso no meu canal. Chama-se Os 4 Níveis de Ação, da Jornada Decolando para 2023. Recomendo. A dificuldade de desenvolvermos dentro de nós a plenitude, olha só, dos nossos sentimentos e a capacidade de
a capacidade de amar integralmente, olha só, a dificuldade de desenvolvermos dentro de nós a plenitude dos nossos sentimentos e a dificuldade de desenvolvermos a capacidade de amar integralmente impede-nos o livre fluxo interior de conexão com a nossa essência divina. Olha só, até coloquei aqui, os bloqueios emocionais que nos impedem de acessarmos a identidade da nossa alma. É o que Carl Jung, psicoterapeuta suíço, chamava de processo de encontro com o self. E eu estava revendo ontem, a gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre o processo de individuação, que é exatamente esse processo, da gente ir acessando o self. O self, ele é uma camada da nossa identidade, em termos de psicologia, ele é uma camada da nossa identidade que ele é livre do ego. O ego, o que é o ego? O ego é aquele nosso mecanismo de luta e fuga, é aquele nosso mecanismo mais ligado às questões práticas, imediatas e materialistas, tá? Só que muitas vezes, se ele começa a tomar um vulto, que ele vai dominando a gente. Ele vai dominando a gente e vai tirando a gente do eixo. E aí a gente precisa fazer o quê? Acessar a nossa sensibilidade. É um processo mesmo de você trabalhar os seus skills, sabe? As suas habilidades. É por isso que a gente fala, a importância hoje se fala tanto das habilidades sutis que vem aí dentro dessa desenvolvimento aí de considerar, de valorização da construção da inteligência emocional. Olha a importância disso. Então, a gente fala, nossa essência divina, mas lembrar sempre da gente trazer para a nossa vida prática. O que é a sua essência divina? A sua essência divina é uma parte sua que está livre dos bloqueios emocionais, das dores e sofrimentos. Nada mais é do que isso. E aí, o que a gente faz? A gente vai levando, empurrando, vai varrendo para debaixo do tapete, aí vai chegar lá na frente, na idade avançada, vem a crise, mas lembramos que a todo momento nós podemos fazer novas escolhas e traçar novas direções na nossa vida, ok? Então, a partir disso, vamos nos distanciando. Então, quando a gente tem a incapacidade de, dentro de nós, desenvolver a plenitude dos sentimentos e o amor integral, a gente vai se distanciando uns dos outros e toda vez que nos perdemos da linguagem do amor, passamos a considerar os outros estranhos e criamos as desigualdades. Nos relacionamos de casais, nos relacionamentos de casais, também observamos isso. E aí a gente vem, vamos ser sinceros aqui, gente, né? A gente vem o quê? De uma geração de adultos adolescentes, adultos com 30, 40, 50 anos, achando que tem 25. Não se posiciona, não entende as etapas da vida. Quer resgatar algo que não conseguiu viver lá atrás e quer curtir a doidada e resgatar algo que não deveria ser o algo adequado. A gente viu na teoria dos setênios. Chega um ciclo da vida. Eu tô até com ela aqui, ó. Vou pegar pra gente repassar isso. Ó, que ficou aqui na frente. Eu falei, vou deixar, porque esse negócio é tão bom. Ó, rapidamente aqui, são os 3 ciclos básicos de 21 anos da nossa vida. Primeiro ciclo, 0 a 21, um ciclo do corpo, de amadurecimento físico, você começa a ter a sua formação psíquica para ir para o mundo. Segundo ciclo, 21 a 42, ciclo da alma, são as suas escolhas, a sua vocação. Então, se a gente tem feridas nesse ciclo primário, né, dos 21 anos, feridas, lacunas nesse ciclo secundário, se a gente não fez um processo de desenvolver a nossa vocação, porque a gente viveu como? Viveu só para pagar conta, viveu só para agradar os outros, olha a questão da autoestima, do respeito, tudo vindo à tona. E a gente não escreveu a nossa história. E aí, esse é o vazio existencial. É quando a gente chega num ponto da nossa vida e aí a gente pensa assim, caramba, eu não escrevi a minha história. E aí a gente tem o terceiro ciclo, que é o desenvolvimento espiritual, que começa a partir aqui dos 42 anos. E aí o que a gente faz? Se a gente não percorreu a estrada, dá aquele choque. E aí começa a vir até questões de saúde aí, que eu já vi nas terapias que eu aplico. As pessoas que, às vezes a gente tem uma questão de saúde, muito comum inclusive, principalmente com essas questões assim, é um assunto delicado e lembrar que as terapias integrativas, elas são sempre complementares aos tratamentos tradicionais da medicina, tá? Mas eu vou falar o que eu vejo quando eu acesso nas terapias integrativas.
a pessoa, a alma da pessoa tá tendo esse chamado. A pessoa viveu a vida inteira em férias, tá de férias, a alma tá de férias. Então, todos aqueles tópicos que a alma tinha para desenvolver, para vivenciar, todos aqueles tópicos, o que acontece? Eles simplesmente ficam abafados. Chega uma hora que a alma fala assim, pelo amor de Deus, eu não tô mais aguentando essa vida. E aí chega aquela coisa que você fala assim, eu trabalho, pago conta, tenho uma vida boa, e é isso. Aí começa a vir a depressão, começa a vir a ansiedade, porque você não consegue mais se enxergar nesse mundo. E na verdade, é o certo você não se enxergar nesse mundo, porque não é mais para o mundo ser assim. Só que a gente não se permite mudar, porque o mundo vai mudar. Só que o mundo vai mudar só quando a gente mudar. Olha que loucura. É uma coisa assim, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, percebe? Então, a gente tem que ter muita humildade. Humildade, carinho pra gente poder seguir esse caminho aí de evoluir e de buscar um autoconhecimento, de desenvolver a inteligência emocional e também se conectar com uma consciência transcendental, que é a consciência da espiritualidade. Então, quando não simpatizamos com alguém, temos aspectos de sintonia com ele. Olha que interessante o tópico que a gente vai entrar agora, ainda nessa lei da igualdade e saúde mental. Quando a gente não simpatiza com alguém, em algum nível a gente tem uma sintonia com essa pessoa. Sempre que entramos em conflito com determinada pessoa, significa que aspectos psicológicos nossos entraram em frequência com as características que lhes são próprias. Só a comunicação entre semelhantes, que é o rapport. Se de alguma forma, vamos supor, você me ofende, né? Aquele caso que eu já contei lá, que eu passei por um problema e vi aquele serzinho ali e falar, você é um lixo. Eu falei, mas eu não sou um lixo. E aí, por quê? Se você baixar, se ele ressoasse, se ele encontrasse em mim como ele fala assim, uma sintonia, mas eu sou um lixo mesmo. Se ele pegasse na minha fraqueza, o que ia acontecer? Ele ia ter um rapport. O rapport é a conexão, tá? Isso aqui a gente vê que é pura comunicação. O que nos é indiferente nos passa despercebido. E é exatamente isso que aconteceu. Veio aquela vozinha falar, você é um lixo. Eu falei, não sou lixo não. Pode sair fora daqui, amigão. Show, chispa daqui, entendeu? Desculpa falar assim, mas às vezes a gente tem que ter esse inner game, entendeu? Essa força que você fala, não, aqui é o limite, entendeu? Então, olha lá, e aí eu coloquei assim, o que é indiferente nos passa despercebido, e é verdade, por quê? Pensa bem. Quando você tem raiva, ódio de alguém, oh meu Deus, aquela raiva, tudo emoção, tá vendo? Emoção. Agora o desprezo, meu amor, isso é uma coisa da maldade requintada, tá? Você quer ser maldoso? Despreze. Pelo amor de Deus, não vai ser maldoso, a gente tá aqui tentando ser uma pessoa melhor, tá? Vamos nos esforçar. Mas o que eu quero dizer? É aquela história, existe uma linha muito fina entre o amor e o ódio. O verdadeiro indiferença, a verdadeira vingança mesmo, é o desprezo. É uma coisa, é bem forte. Só que ele só acontece quando você tá firme e você dissocia as suas emoções. Pelo amor de Deus, gente, vamos olhar pro amor, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, quando você é indiferente, você não gera conflito. Não tô falando pra ninguém sair desprezando, não. A gente não tem que nem odiar e nem desprezar. A gente tem que resolver pra não gerar aquela nódoa que depois vai virar aquele negócio que a gente chama como resgate kármico. Aí vira aquele troço lá que tá, aquela pedra no seu passado, que em algum momento ela vai vir no meio do seu caminho, porque você tem que resolver. Então já vamos resolver tudo agora. É isso que a gente tem que pensar. Dói, é difícil, a gente tem insegurança. Eu já tive algumas conversas difíceis assim na minha vida, tanto em relacionamento afetivo, familiar, profissional, mas eu sempre pensei assim, a gente tem que sempre relativizar. Eu sempre pensei assim, se no futuro eu for ter conversas mais difíceis ainda com outras pessoas, eu tenho que ser capaz de lidar com essa. Olha que interessante. Então a gente vai construindo aí essa força interior e esse sentimento aí de valor pessoal de se colocar. O respeito que a gente viu ontem. Se a gente se incomoda com alguém ou com alguma coisa, é porque aquilo faz eco dentro da gente e encontra ressonância.
Quando criticamos muito uma pessoa, normalmente estamos percebendo alguma coisa nela que existe em nós e que nos incomoda ou que não queremos enxergar. Ah, mas aquela pessoa fala muito e eu falo pouco. Ele inclusive usa esse exemplo no livro. Aquela pessoa fala muito, eu falo pouco. Então, mas será que em algum nível da sua mente, lembrar que a gente é 85, 90% inconsciente a nossa capacidade de raciocínio. Será que em algum nível você não queria se comunicar um pouco melhor? Ou você tem até um bloqueio de comunicação e acaba sendo uma pessoa mais tímida, mas a sua alma é uma alma de uma pessoa mais extrovertida e te incomoda a extroversão do outro, e aí você julga porque aquilo te fere. Você nem sabe e aquilo te fere. A primeira necessidade que temos é de afastar o nosso afeto antipático. Só que pelo fato do problema estar dentro de nós, por sintonia, acabamos encontrando outras pessoas similares. Quem já passou por isso? E eu vou contar uma experiência pessoal, que não é de relacionamento pessoa com pessoa. Teve uma vez que eu estava muito insatisfeita num trabalho, no emprego, numa empresa, muito insatisfeita, muito infeliz, eu senti um vazio, eu senti uma tristeza, um desconforto, etc, etc, etc. E aí eu arrumei outro emprego. Eu falei, ai, que legal, agora eu vou arrumar outro emprego, agora vai melhorar. Nada. Vou contar pra vocês. Foi surpreendente, eu vivi exatamente isso na pele, gente. Foi surpreendente, eu cheguei na outra empresa, passou um mês, tudo legal, tinha coisas muito boas, pessoas legais, etc. Passou um mês, as mesmas, assim, questões interiores, sabe? As mesmas chateações, as mesmas desilusões, as mesmas lacunas, sabe? O mesmo vazio interior, as mesmas frustrações, porque o problema estava em mim, não estava na empresa. Então hoje, eu olhando para trás da minha história de vida, e eu trabalhei aí, está falando de mais de 20 anos de carreira, trabalhando em banco, mercado financeiro, trabalhei em empresa do ramo farmacêutico, trabalhei em empresa de construtora, trabalhei em diversos segmentos. Conheço bem o mercado de trabalho, tá? Sempre trabalhei mais na parte administrativa, muito como assistente executiva, gerente administrativa do escritório. Então, conheço bem a dinâmica de um escritório, conheço bem os grandes líderes, sempre lidei muito de perto com grandes executivos, então conheço muito bem empresas. Sempre lidei com desde a faxineira, recepcionista, copeira, até profissionais júnior, médio, sênior, grandes executivos. Conheço muito bem o mercado financeiro, conheço muito bem as pessoas, processos, ambientes, sistemas. O que acontece? A frustração estava em mim. Hoje, e aí eu falo pra vocês que eu aplico as terapias em mim, foram diversos e diversos processos que eu fiz de reprogramação mental comigo. O que é? É olhar a origem da... É igual a gente já fez faz na meditação. É olhar a origem da ferida, vai lá pra sua criança, pega a situação de rejeição, a gente já fez isso, lembra? Pega a situação de rejeição, de dor e sofrimento, que trouxe o quê? Criou aquela crença, criou aquela ideia de dor e sofrimento. Você pega aquela cena, você dá um novo significado para ela. Então a gente faz o processo de cura, o processo de acolhimento. Então a gente vai para a origem daquilo lá e vê aquilo não é tanto assim. E aí tem até uma técnica que a gente faz em programação neurolinguística que chama reimprint, que você reescreve. Você vai voltando todas as situações que aconteceu aquele padrão até a origem. Você ressignifica a origem e aí você vem voltando todas as situações, reprogramando todas as situações. E é real. Só que aí, como eu tenho muitas técnicas e eu tenho, assim, um nível, sem modéstia, um nível de autoconhecimento bem avançado, eu faço isso com reiki, eu vou acrescentando técnicas, entendeu? Eu vou acessando a minha mente, eu vou na situação, na origem. Tem todo um processo de auto-hipnose que você faz para acessar a origem de um trauma. E aí, é impressionante. A hora que eu comecei a voltar, todos os meus 20 anos, eu descobri coisas que eu nem tinha percebido na hora que aconteceu, que às vezes eu tenho um delay, assim, as pessoas falam uma coisa e eu tenho um delay de interpretação, sabe? E aí eu pensei, nossa, aquela pessoa quando me falou isso, ela tava querendo dizer aquilo, mas na hora nem tchum, sabe? Então, e aí você vê o quanto algumas pessoas, sabe aquilo, o dia que a gente viu da crueldade? Quantas pessoas te ferem porque elas são pessoas feridas. Porque elas queriam, às vezes, estar no seu lugar, ter uma oportunidade que você teve e elas não tiveram, entendeu? Mas é muito nítido a minha postura, situações que aconteceram. Se alguém se estivesse identificando aí, me conta. Inclusive, quem estiver assistindo gravado. As situações que aconteceram na minha vida,
do tipo, diversas situações, assim, de dinâmica de trabalho, de satisfação, de colegas de trabalho, de sair de empresa, de plano de carreira, de tudo que vocês puderem imaginar. Foi realmente um trabalho de reconstrução que eu venho fazendo nesses últimos anos, principalmente de 2020 para cá. Um trabalho de reconstrução mesmo da minha vida. E é exatamente isso aqui. A gente conecta com o que a gente ressoa. Porque eu tinha dores e feridas e fraquezas dentro de mim que as minhas lentes de interpretação da vida e a minha metáfora de vida não me permitiam ir além. Não me permitiam acreditar que eu era merecedora demais. Não me permitiam agir para me preparar e me construir uma pessoa merecedora demais. Sem encontrar outros aspectos. Crenças que a gente constrói às vezes que... Uma coisa positiva traz sofrimento, porque você viu, muito comum, sabe o quê? Filhos de pais separados. Muito comum, filhos de pais separados. Inclusive, esse dia eu tava tratando uma pessoa que tava olhando a energia, né, de uma pessoa que entrou num processo de câncer. Quando a gente foi ver, isso vinha de um ressentimento muito profundo, uma pessoa de mais de 30 anos de idade. E os pais são separados há mais de 20 anos. Ela tinha um ressentimento muito profundo de acontecimentos que aconteceram quando os pais se separaram. Olha só. E aquilo foi ressoando, até um ponto de ganhar como vem a palavra que vou falar como vem aqui, tá? Como se envenenasse o corpo, né? Porque vai intoxicando o corpo, vai inflamando o corpo, vai alterando o equilíbrio do corpo, vai inflamando o corpo, e aí quando vem as doenças. As nossas diferenças são reflexos das nossas características de individualidade. As nossas semelhanças partem da nossa realidade essencial. Até voltar um pouquinho para tudo isso que eu falei, a gente entendeu o quê? Por isso que, mas eu tenho que o tempo inteiro ficar curando bloqueios emocionais, achando coisas, tem que rezar. Não, a gente não é obrigado a nada, né? A gente tem livre-arbítrio, mas a questão é, quanto mais a gente fizer o processo de cura emocional, quanto mais a gente fizer o processo de rezar, de orar, de se colocar, mais a gente vai acessar curando esses bloqueios, dissolvendo esses bloqueios, entendeu? Então é essa a questão. Então voltando aqui, então as diferenças são reflexos das nossas características de individualidade, ou seja, eu tenho particularidades da minha personalidade, do meu comportamento, do meu conjunto aqui pessoal, isso é a diferença. Agora, as nossas semelhanças partem da nossa realidade essencial. O que é isso? Todos nós somos feitos de corpo e espírito. Todos nós temos uma essência similar. Todos nós estamos aqui por uma dinâmica similar. Uns com mais desafios porque têm mais débitos, outros com menos porque têm menos débitos. Tá? Apesar de únicos, somos todos iguais. Feitos de uma mesma substância, a matéria-prima do amor divino. O que nos engrandece na lei da igualdade é que o nosso destino último na evolução é a vocação para o amor. A única fatalidade verdadeira a que todos nós um dia inevitavelmente chegaremos, graças à bondade de Deus. Ou seja, o caminho inexorável do homem é conhecer o amor, é compreender o amor, é acessar essa capacidade de amar integralmente. E quando a gente acessa esse amor integral, a gente tem o quê? A gente tem paz. Só que a gente quer a paz, ou às vezes tomando uma pílula, ou às vezes a gente quer a paz tomando um drink, ou às vezes a gente quer a paz que outra pessoa satisfaça o nosso ego e as necessidades que nós mesmos temos que suprir dentro de nós. A gente quer a paz que o outro vai ter que preencher a minha lacuna emocional, que vai ser preenchida a partir do momento que eu me permitir passar por um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, onde eu vou aí curar feridas emocionais, onde eu vou aí me libertar de dores e sofrimentos. Mas a gente não quer, a gente quer o mais facinho, a gente quer o express, né? Mas fala aqui, graças à bondade de Deus, nós temos aí múltiplas oportunidades de reencarnar e viver uma vida onde a gente vai poder lapidar o nosso espírito.
A gente pode ativar a identidade da nossa alma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso próximo tópico para fechar aqui. Hoje vai ser um pouquinho mais extenso, mas vamos que tá bem bacana. Vocês estão gostando? Comentem aí quem tá gostando. Quem estiver assistindo gravado também comenta se tá gostando, tá? Pode comentar se tá gostando. Vamos lá, a gente vai falar sobre resignação. Olha que legal, a gente vai trazer mais um componente. A gente falou sobre autoestima, sobre o complexo de inferioridade, falamos sobre a crueldade e a gente se condenar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre resignação. A doutrina de Jesus ensina a obediência e a resignação. Duas virtudes que são companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com negação do sentimento e da vontade. Então, ser uma pessoa gentil, doce, resignada, não significa que você é tonto e tem que aceitar tudo e todos e tem a obrigação de estar sempre, sabe, levando na cabeça. A obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu sou obediente, por mais que eu discorde, eu vou lá e obedeço. A resignação é o consentimento do coração. Então eu compreendo que aquela diversidade é uma etapa da minha jornada, e eu acolho ela de forma de como eu posso lidar com isso e ainda continuar com a minha caminhada, apesar dessa dor e desse sofrimento. Essa é a resignação. Eu não é aquela coisa de eu não quero viver isso, eu não posso viver isso, absurdo isso, tá errado isso, que é revolta, né? Então, esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, na parte do bem-aventurados, brandos e pacíficos. Então aqui, para sermos resignados, precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e a aceitar com submissão paciente os sofrimentos da vida. Lembrei muito da história de Jó. Jó tinha posses, tinha amigos, tinha uma família linda. De repente ele começa a perder tudo. Ele teve lepra e ele começou a perder tudo. Os amigos se afastaram, ele começou a perder dinheiro, até um filho dele desencarnou. E ele orando para Deus. E ele continuava orando para Deus e louvando a Deus. Até o dia que a esposa dele falou assim: o que você está louvando para Deus? Ele tirou tudo que você tinha. Sua riqueza, seus amigos, até seus filhos. E você está aí louvando para Deus? E ele vira para a esposa e fala assim: mas eu não tenho que louvar a Deus só quando ele me agrada. Eu tenho que louvar a Deus sempre, independente do que me acontece. Então isso aí é uma resignação, tá? Não ter uma revolta contra Deus. Lembrando, tá, gente? Tem uma live no meu canal chamado... A primeira live da maratona Uma Vida com Propósitos, chamada Tudo Começa com Deus. A gente fala muito sobre as projeções que a gente faz de Deus, a visão que a gente tem de Deus, como a gente se relaciona com Deus. Então é muito interessante para a gente entender que em algum nível a nossa visão de Deus é uma projeção da nossa figura paterna ou figura de autoridade que tiveram um grande impacto na nossa infância. E a nossa revolta contra Deus não é uma revolta contra Deus, a causa infinita de todas as coisas, o Criador de tudo que existe, o princípio inteligente maior. É uma revolta contra o seu pai. Se você tem uma revolta contra Deus, você tem uma revolta contra o seu pai ou uma figura de autoridade. Vá trabalhar isso terapeuticamente, que vai ver que vai ganhar muito mais qualidade de vida, tá? Pelo que já entendemos do valor que representa o sofrimento no burilhamento do nosso espírito, nas ações corretivas do nosso orgulho, como colheita dos males que tenhamos plantado ontem. É a resignação o melhor testemunho da nossa compreensão, a melhor prova do nosso amor a Deus. Quando aplicamos a resignação, aproveitamos o aprendizado que a prova dolorosa nos oferece, permitindo que o coração se transforme. É exatamente isso, né? Quando a gente tira é o movimento de luta e fuga, né? Quando a gente tira aquele movimento de luta e fuga de eu não quero essa dor pra mim, e a gente fala assim, isso tá acontecendo, o que eu posso aprender com isso? Qual a melhor maneira de aprender com isso? E eu me lembro daquela frase que eu falei esses dias, de a gente lembrar que cada problema traz em si uma semente de oportunidade. E a resignação que vai fazer com que a gente transforme o problema em uma oportunidade de crescimento, né? Aquela história de transformar as pedras do seu caminho em degraus para sua evolução. Então, como que a gente faz isso? Ele deu aqui, eu trouxe de um livro chamado Manual Prático do Espírita. É um livro, assim, espírita bem conhecido. E ele dá algumas dicas de como a gente praticar a resignação. E eu trouxe 3 pra gente aqui, bem práticas, que a gente consegue já utilizar no nosso dia a dia.
Então, como que eu utilizo, como que eu faço para aplicar, para ser uma pessoa mais resignada? Manter a paciência, o clássico manter a paciência, entender o ritmo das coisas. Sabe o que vem aqui? Eu convivo muito com a minha avó, a maioria de vocês sabem, né? A questão da nossa percepção do tempo. A minha avó sempre foi uma senhora muito ativa, sempre trabalhou, cozinhou, saía na rua, ia no mercado, fazia tudo que você puder imaginar. Porém, a hora que ela tá mais idosa, ela não cozinha. Você vai assar um pão de queijo, é 20 minutos. Aí você põe o pão de queijo para assar, dá 5, 10 minutos, ela fala assim, já tá pronto. Aí dá 15 minutos assim, mas tá demorando muito. E olha que ela sabe ver a hora aí, viu, gente? Ela sabe ver a hora. Ela é totalmente lúcida. Mas tá demorando muito. Quer dizer, a percepção de tempo dela está alterada. A percepção de tempo em relação ao processo. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e aquilo lá demora 1 hora, só que a pessoa fala assim, nossa, mas você demorou tanto. Mas não tinha como, porque tinha que ter aquele processo de 1 hora. Entendeu? Então isso é muito ligado à percepção de tempo. Observe na sua vida. Então, como que eu posso fazer para desenvolver a paciência? Não é ter situações onde eu fique que me desafie. Observe a sua percepção de tempo. Eu vou até anotar aqui, porque ontem, quando eu tava montando a live, não veio isso, hein? Veio agora. Mas excelente, porque é isso mesmo. E a pessoa fica impaciente, mas nossa, vai demorar tanto, mas não sei o quê. Então a paciência ela é muito ligada à nossa percepção de tempo. Que é muito ligada ao quê? Isso eu faço essa análise na radiestesia. Na primeira consulta, é o quanto que a nossa mente ela está no passado, o quanto a nossa mente está no presente e o quanto a nossa mente está no futuro. A mente em excesso de passado é depressão. A mente em excesso de futuro é ansiedade. A mente num presente com uma direção e qualidade negativos é estresse. Olha só que situação. Então a gente consegue fazer, inclusive, um ajuste isso, quando a gente faz na radiestesia, a gente consegue fazer um ajuste dessa questão da mente. Mas então tomar muito cuidado. E isso também pode ser afetado, olha só como tudo se conecta. Muitas vezes as nossas feridas do passado, porque quando a gente fica muito tempo dando atenção para uma dor, para um problema, porque alguém me abandonou, você tá lá com 50 anos nas costas, alguém te abandonou na infância. É uma dor legítima? É uma dor legítima, mas toda vez que você lembra da pessoa que te abandonou, você está sendo abandonado de novo. E aí todos os dias da sua vida, quando você lembra disso, você está sendo abandonado. Em 10 anos que você lembra que você foi abandonado, tirando aí que deve ter uns 3 anos bissextos, mas são o quê? 3.650 ou 3.653, 3.654 dias em que você foi abandonado. É muita dor. Aí vem o quê? Um desarranjo no seu sistema fisiológico, porque os processos bioquímicos vão ficar revivendo isso. Vão ficar revivendo isso, gerando um desarranjo no seu sistema fisiológico, gerando inflamações que vão virar o quê? Uma doença. E aí, às vezes, aquela doença que é até fatal. Então, olha a sua percepção de tempo. Porque quando a gente fica muito preso nas coisas do passado, a gente prejudica a nossa percepção de vida, de tempo do presente e do futuro. Aí a gente não tem paciência, porque você não quer estar. É o estado de presença. Você não tem estado de presença. E você não tem o quê? Clareza para lidar com as situações que se apresentam na sua vida e nem clareza para planejar a sua vida. Aí a gente vai novamente, chega lá na frente, não fez a lição de casa e vem vazio. Segunda maneira da gente desenvolver aí e praticar a resignação. Recorrer à sustentação vibratória dos amigos espirituais pela leitura evangélica e pelo estudo doutrinário das reuniões no lar, renovando as nossas forças, né? Então aqui fazer o quê? Faz o evangelho no lar. Quando a minha mãe teve a fratura do fêmur, que eu me aproximei mais dela, quis estar presente diariamente, uma das coisas que eu implantei foi fazer evangelho no lar. Falei, não tenho o que fazer aqui, vamos fazer evangelho. Olha só, gente, não tem o que fazer, vamos fazer evangelho. Por quê? É uma coisa edificante. E com o tempo eu comecei a perceber que quando a gente não fazia, a gente ficava mais agitada, irritada. Então, assim, claro que ninguém é obrigatório fazer evangelho no lar todo dia, tá? Teoricamente, pela doutrina espírita de Allan Kardec, nós temos aí uma orientação, nós recebemos uma orientação para fazermos evangelho no lar uma vez por semana.
Quando a gente começa a fazer evangelho no lar, a gente recebe uma equipe espiritual, tanto que na oração no início, o que eu falei? Vamos ver, chamando aqui a nossa equipe do evangelho. A gente recebe uma equipe espiritual que auxilia a gente, né, faz todo um trabalho espiritual durante esse evangelho no lar. Eu vou até coloquei aqui para a gente eventualmente falar sobre isso um pouquinho numa próxima aula. Vou finalizar aqui que a gente tá estourado e ainda vamos fazer meditação. Terceiro, então, não vai fazer evangelho? Tenha um momento de oração. Eu não consigo, é muito corrido. Acorda 5 minutos mais cedo. Coloca uma musiquinha leve de piano lá na internet e você faz uma oração. Respira fundo, se coloca perante a Deus e consagra o seu dia. Fala assim, Deus, eu acredito em você. Por mais que eu não me comunique muito com você, às vezes eu não entendo muito você, me perdoa, mas eu acredito que você existe. Eu sei que você existe. E eu vou colocar aqui a minha vida para você, Deus. E eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que você toque no meu coração e que você mostre para mim a sua presença na minha vida todos os dias. Me dê forças para lidar com as coisas que são desagradáveis, as coisas que me deixam irritado, nervoso, chateado, aborrecido, que me deprimem. Me ajuda a encontrar um caminho de luz e de verdade para minha vida. Percebe? Não tem eu criei aqui agora. Achei que ficou bonito, né? Então, assim, é isso, entendeu? É conversar. Mas Deus não é uma pessoa, né? Eu achava que Deus era um senhorzinho que ficava em cima da nuvem quando eu era criança. Deus não é uma pessoa, mas existe frequência. Frequência. Se eu estou falando aqui no meu celular e vocês estão recebendo aí o som da minha voz, não é porque vocês estão me ouvindo fisicamente, presencialmente. Vocês estão ouvindo a frequência da minha voz que entrou pelo microfone, atravessou o celular e saiu como frequência no seu celular. E entrou como frequência no seu ouvido. Então é isso que a gente tem que lembrar. Oração é frequência. Não importa a palavra que a gente verbaliza, importa a energia que a gente coloca nela, tá? Vem muito aqui, até o que eu falei outro dia, de orar mecanicamente, tá com raiva, faz lá o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, mesmo que seja com raiva, porque você vai trazendo a frequência da palavra e vai acalmando a sua frequência pessoal, é real, eu já fiz muito isso. Vamos lá, terceiro, render obediência aos impositivos que possam nos contrariar as nossas preferências no trabalho ou em casa. Ou seja, praticar a tolerância, né, gente? Porque aí a gente quer tudo do nosso jeito, tudo que agrade a gente. O que está acontecendo? Que tudo tem que me agradar. Que tudo tem que ser do meu jeito. O que está acontecendo que eu não consigo me colocar no mundo colocando respeito? Porque essa situação desagradável me invade e me incomoda, me aborrece, e eu não consigo respeitar o outro, entender as diferenças. Tem que ser tudo do jeito que eu quero. Aí a gente está falando de uma criança num corpo de um adulto, percebe? É uma mente de uma criança num corpo de adulto. A obediência e a resignação nos elevam a alma como força de grande impulso transformador, ampliando-nos a capacidade de amar a Deus, de seguir a Jesus e de difundir entre os homens a fé, a esperança e a consolação. E é verdade, né? A gente viu que vai purificando a gente. A gente vai limpando você vai aplicando, vai desenvolvendo o autodomínio. Vai desenvolvendo o autodomínio, o autocontrole, o autoconhecimento. E isso tudo é positivo para a gente acessar aí uma versão nossa mais lapidada, mais inteligente, mais purificada de dores e sofrimentos, mais livre de bloqueios emocionais, tá? E mentais. Então, com elas, com a fé, com a esperança e com a consolação, valorizamos as nossas provas e complementamos os nossos resgates, com a obediência e com a resignação. Valorizamos as nossas provas e completamos os nossos resgates. Tipo assim, analogia de futebol, né? O problema chegou, vamos matar no peito e enfiar essa bola no gol. Não adianta a gente querer fugir dos problemas, não adianta a gente querer fugir do nosso processo de desenvolvimento pessoal, tá? Sem elas, nós repetimos oportunidades perdidas e prorrogamos os nossos ajustes. Ou seja, vamos levando com a barriga, aí a vida passa, e aí das 10 coisas que a gente tinha para desenvolver nessa vida, desenvolveu uma, vai ter que voltar de novo, e às vezes a gente vai ter que até vir numa condição mais apertada aí de recursos em diversos aspectos, para que a gente consiga parar de se distrair
e querer só sentir o prazer e querer só curtir as férias no planeta Terra. Que vamos combinar, né? Olhando pelo olhar espírita, a gente já viu a parte de progressão dos mundos, transição planetária, a gente sabe os diversos tipos de mundos, a gente sabe muito bem que existem mundos muito melhores para a gente tirar férias, mundos mais felizes, mais agradáveis, só que a gente não tem essa consciência e a gente se contenta com migalhas existenciais. Quando a gente não faz esse processo, quando a gente não se permite ter a humildade e a coragem de avançar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento e aí na nossa conexão com Deus e toda a prática dos aprendizados de Jesus. Certo? Vamos lá, depois vocês vão me contar se vocês gostaram. Vamos fazer a nossa meditação. Eu vou tomar minha aguinha, tomem a aguinha de vocês. Vamos respirando fundo, fechando os olhos, enchendo o peito de ar, bem tranquilo. Fechando os olhos. E a gente vai relaxando agora. Você respira fundo. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, seus olhos vão se fechando cada vez mais, vão ficando bem grudadinhos no seu rosto. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado, bem conectado no som da minha voz e concentrado nessa meditação. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem neste momento para trabalhar em benefício da sua evolução e do seu desenvolvimento, da sua alma, da sua história de vida, do seu propósito, da maneira mais fácil, rápida, leve e elevada. Então você relaxa 10 vezes mais agora, vai se concentrando cada vez mais nessa meditação, bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. Você respira fundo, vai sentindo o ar subindo, a todo momento você continua respirando e relaxando. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se concentrar ainda mais no som da minha voz e nessa meditação. A todo momento você tem pleno controle do seu corpo e eu estarei com você. E eu te trago ao final dessa meditação tranquilo, relaxado, em paz. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai iluminando o seu encéfalo, o seu cérebro, todos os processos neurológicos do seu corpo e vai irradiando com raízes de luz por todo o seu corpo. Vai descendo pelo seu pescoço, braços, mãos, seu tronco. Vai descendo por todo o seu esqueleto, vai descendo por todos os seus órgãos, estômago, abdômen, quadril, pernas e pés. Neste momento, os seus olhos mentais se abrem, os seus ouvidos mentais se abrem. E a sua percepção, toda a sua capacidade sinestésica de sentir cheiros, sabores, de ver cores, vai se abrindo também. E você respira fundo. E na base dos seus pés, na sola dos seus pés, você vai sentindo um leve formigamento e você vai sentindo, mentalizando nas terminações nervosas dos seus pés, vão descendo raízes de luz. Você vai imaginando raízes de luz que vão descendo pela sola dos seus pés, vão atravessando todas as camadas do solo até chegar no centro da Terra. E à medida que essas raízes vão atravessando as camadas do solo, elas vão se fortalecendo. E você vai começar a perceber que você é merecedor da vitória da vida. As suas raízes, os seus pés vão vencendo todas as camadas do solo. E você vai começar a perceber cada vez mais que você é merecedor da vitória da vida. Vai atravessando todas as camadas do solo. E você vai percebendo cada vez mais que você é merecedor, merecedora da vitória da vida. E as suas raízes vão chegando no núcleo da Terra, vão envolvendo no núcleo da Terra, recebendo muita luz, que vai irradiando e vai subindo toda a energia cósmica do planeta. Vai subindo neste momento pela sola dos seus pés, seus joelhos, suas pernas. Vai subindo pelo seu quadril. Vai subindo pelo seu tronco, até o topo da sua cabeça. Vai saindo do topo da sua cabeça como se fosse uma flor que está desabrochando em pura luz, envolvendo
todo o seu corpo numa cúpula de luz. E você vai concentrando agora a energia no seu coração, vai sentindo o seu coração iluminando, expandindo agora. Você vai sentindo o seu coração iluminando, expandindo agora. Seu coração iluminando, expandindo, e essa cúpula de pura luz vai aumentando. E você vai ficando com 10 metros de altura agora, 20 metros de altura agora. Você respira fundo e você vai crescendo, vai passando, vai ficando maior do que o seu bairro, maior do que o seu país, vai percebendo que você vai crescendo e você começa a sair do planeta Terra e você vai até o espaço, como se você estivesse vendo uma linda noite estrelada. Você vai vendo a sua volta ao espaço, você vai crescendo, vai subindo as múltiplas camadas do espaço, e você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo, como se você tivesse deixado cair um objeto no chão, estivesse olhando para o chão agora. Vai vendo o sistema solar pequenininho, a Via Láctea, e você começa a avistar acima de você uma camada de luz, um plano de pura luz, da energia de Deus Pai Todo-Poderoso, energia criadora de tudo que existe, a causa infinita de todas as coisas. E você vai sentindo essa luz que vai descendo pela sua cabeça, vai envolvendo o seu coronário, o topo da sua cabeça vai envolvendo até os seus folículos capilares, vai envolvendo todos os poros do seu rosto, vai percebendo todos os poros, as pintas, alguma marquinha que você possa ter no rosto, vai envolvendo até os seus cílios, envolve os seus olhos, vai sentindo essa energia entrando pelos seus olhos, ela vai entrando também por todos os seus nervos ópticos, vai harmonizando toda a tensão que você tem nessa região, vai harmonizando, vai restaurando a sua pressão dos seus olhos, vai sentindo todos os músculos da sua face vão relaxando 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, vai descendo pelo seu pescoço, vai descendo pelo seu tronco, vai envolvendo todos os seus órgãos, no centro do seu peito, essa luz vai vibrando muito forte, formando um vórtex de luz, de pura luz, como um diamante de pura luz irradiando muito forte. Vai sentindo essa luz descendo pelo seu abdômen, quadril, pernas e pés. Tudo é pura luz agora. Vai permitindo que essa luz vá acessando você. E você mentalmente vai colocando a sua atenção neste vórtex de luz no centro do seu peito. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda. Você vai recebendo um auxílio do seu anjo de guarda para acessar esse vórtex de luz. Você dá a mão para o seu anjo de guarda e você vai acessando esse portal de luz no centro do seu coração. Você vai andando e você vai sentindo agora que você vai caminhando. Você agora vai caminhando pelo jardim da sua alma. Vá observando como que é o jardim da sua alma. Vá andando, vai vendo se você está descalço, se você está calçada. Qual é a roupa que você caminha pelo jardim da sua alma. E você vai caminhando e você vai vendo que no jardim da sua alma você tem um jardim, então você tem flores, frutos. Vai observando o cheiro, vai sentindo o cheiro, calor. Qual é a temperatura hoje no jardim da sua alma? Tem uma brisa leve, tá frio, tá quente, tá confortável, tá desconfortável. Vai observando movimentos, a sua mente vai te trazendo palavras, cores, sons, sensações. E você segue caminhando e você começa a ver fotos, como se fosse aquela foto de Polaroid. Você vai vendo fotos de toda a sua vida, todos os anos da sua vida. Primeiro ano, bebezinho, segundo ano, começando a andar, terceiro ano, criancinha, quarto, quinto. Você vai vendo que tem aí uma Polaroid, uma foto de Polaroid para cada ano da sua vida. E você começa a pegar algumas fotos e você olha assim, alguma coisa boa do seu passado. Vai olhando algum grande feito seu, vai olhando uma festa muito legal que você foi, vai olhando um aniversário muito gostoso que você teve, vai olhando todas essas fotos, vai olhando todas essas lembranças, vai olhando tudo isso. E aí você vai olhar no meio de tudo isso
um momento aonde você sofreu muito e você não conseguiu ter resignação. Vá buscando no meio de todas essas fotos uma foto que represente uma imagem, uma sensação, uma palavra, um sentimento de um momento da sua vida onde você não conseguiu exercer, praticar a resignação. E você vai escolhendo nos seus arquivos mentais, agora a sua mente consciente vai te trazer uma imagem, uma sensação, uma palavra, um som que vai associar a uma situação aonde você não conseguiu exercer a sua resignação. E você agora vai pegar essa situação nas suas mãos, mentalmente, e você vai ver a amorosa presença do Mestre Jesus aí no jardim da sua alma. Você vai pegar essa foto dessa situação dolorosa e você vai ver todo o sofrimento que isso te causou, toda a dor que isso te causou. E o Mestre Jesus se apresenta à sua frente em pura luz. Ele sorri para você, ele estende as mãos para você. E você, confiante, vai entregando essa dor para Jesus. É leve, tranquilo e permitido entregar a sua dor para Jesus agora. E você já sabe como, já vive o seu dia a dia fazendo isso exatamente agora. É leve, tranquilo e permitido se libertar e se curar. E também perdoar, porque na verdade você já sabe que Deus está no comando de fazer a justiça aos ímpios. Então você respira fundo, entrega para Jesus toda a sua dor e todo o seu sofrimento. E ele vai retirando essa foto, e como se a foto já fosse naturalmente queimando assim na mão dele. E ele vai trazer para o coração dele. O coração do amor maior do Mestre Jesus, da resignação, da paciência, da conexão com Deus, da sabedoria, da humildade. É o coração de Jesus, que vibra em puro amor. Coração obediente, resignado. E Jesus coloca então essa foto no coração dele. E ele vai transformar essa foto em puro amor e pura luz. Ele vai transformar agora essa imagem, essa palavra, essa sensação em puro amor, em pura luz. Você respira fundo e ele vai te devolvendo uma nova imagem. É aquilo que você viveu transformado pela resignação. E você começa a olhar essa imagem e você vai trazer ela para o seu coração. Você respira fundo, com pleno poder e controle do seu corpo, você vai recebendo essa centelha de luz no seu coração, agora que vai se expandindo por todas as células do seu corpo, sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma. E a partir de agora, todos os dias, a todo momento, você vai começar a ter novas ideias, percepções e pensamentos e lembranças de diversas situações da sua vida que vão sendo transformadas pela resignação. Você vai começar a perceber o quanto você gosta de aplicar a resignação na sua vida, o quanto é fácil aplicar a resignação na sua vida. E você faz isso com muito amor, com muita felicidade. Então você respira fundo, vai sentindo essa resignação em forma de luz irradiando do seu peito em todas as células do seu corpo. Vai até o topo da sua cabeça, até os folículos capilares, até todos os seus fios de cabelo. E vai descendo, vai irradiando para os seus braços, vai irradiando para toda a sua coluna e vai descendo pelo seu quadril, suas pernas, seus pés. Vai irradiando pura luz, pura resignação. E você agora já é uma pessoa transformada. Uma pessoa que já sabe ter paciência, é uma pessoa que já sabe adequar a sua percepção de tempo para ter mais estado de presença. É uma pessoa que já sabe se despir, se desconectar
de situações disfuncionais. Você agora vai respirando fundo. Respirando fundo. E vai se concentrando nessa caminhada no jardim da sua alma totalmente transformado. Você caminha pelo jardim da sua alma e você vai agora atravessando uma ponte que vai te levar a um novo futuro da sua vida. E você começa a caminhar nessa ponte e com essa resignação você começa a perceber que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento da sua vida, você começa a caminhar mais leve, mais feliz e você começa a ser mais assertivo, assertiva na sua comunicação e no seu comportamento. Você se liberta de certas dores, sofrimentos, dúvidas, medos, angústias e ansiedades e tristezas e inseguranças. E você começa a perceber que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai caminhando cada vez mais confiante com essa nova mentalidade, com essa nova vida. Então você respira fundo, o ar vai subindo até o topo da sua cabeça e você vai agora atravessar essa ponte. Você vai chegar ao outro lado dessa ponte, vai abrir uma cortina. E quando você abrir essa cortina, você vai perceber um novo cenário de vida. E você vai estar totalmente conectado com a sua capacidade de resignação. E a sua mente vai te trazendo imagens, cores, sons, sensações. Então você agora atravessa essa ponte, respirando fundo. E você abre essa cortina. Vai percebendo que até a sua constituição física já se alterou enquanto você caminhava para chegar nessa ponte ao futuro. Você abre essa cortina e você agora vai chegar num ambiente, num novo ambiente. E você vai se ver fazendo alguma coisa nesse ambiente. Onde é que você está neste ambiente? Vá observando, vá percebendo. Quem são as pessoas que estão com você? Vá percebendo neste ambiente quem são as pessoas que estão com você. Vá percebendo, a sua mente vai te trazendo imagens, cores, sons, sensações. Vá percebendo o que é que você está fazendo nesse ambiente. Você sabe o que é que você está fazendo? Você consegue se enxergar fazendo claramente alguma coisa? Vá percebendo. Qual é o propósito da sua vida? Você vai caminhar um pouquinho mais nessa cena e você vai ver uma mesinha com um livro. É um livro que você escreveu, chamado O Meu Propósito de Vida. É um livro muito bonito. Muito bem escrito, inclusive. E lá tem tudo que você caminhou, aprendeu, e tudo que você se desenvolveu a partir do momento em que você ativou a sua capacidade de se resignar. Então você traz esse livrinho para o seu coração. Pega esse livrinho, ele se transforma em pura luz, e você traz ele para o seu coração. Você respira fundo, vai sentindo ele se espargindo em pura luz, que vai envolver todas as células, moléculas e elétrons dos seus corpos. Você respira fundo. Vai sentindo uma paz muito grande tomando conta de você. A pura paz de Cristo que veio junto com essa resignação. E agora, mentalmente, você vai visualizar um espelho à sua frente. Mentalmente, você vai visualizar um espelho à sua frente nesse lugar de futuro. Então, você vai agora olhar esse espelho, vai se olhar no espelho, você vai ver como é que você está, a sua constituição física, se o seu corpo está mais forte, está mais firme, como é que você está? Qual é a roupa que você está usando nesse espelho? Você vai se olhando e você sorri para você. Seu rosto bem asseado, cabelo bem arrumado, uma roupa adequada. Vai percebendo uma sensação gostosa de bem-estar. E a sua imagem no espelho olha para você e fala para você exatamente isso. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Cada um de nós, eu e você inclusive,
Experimentamos a riqueza e plenitude da vida de maneiras que para nós são as mais significativas. Agora olho para o passado com amor, perdoo e escolho aprender com as velhas experiências. Não existe nem o certo e nem o errado, nem o bem nem o mal. O passado já se foi. Existe apenas a experiência do momento e o estado de presença. Eu me amo e eu te amo por ter me trazido por entre esse passado até o seu presente e até o nosso futuro. Compartilho o que e quem sou, quem somos, pois sabemos que somos um só Espírito e tudo está bem no meu mundo e no seu mundo. E essa imagem vai saindo do espelho e vai te abraçando e fala para você no seu ouvido. E você também fala para essa sua imagem: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E vocês dois se fundem agora. Você vai recebendo cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, ombro com ombro, braço com braço, barriga com barriga, pernas com pernas, pés com pés. E você já é essa nova pessoa capaz de realizar grandes feitos. Então você respira fundo e toda essa luz do seu coração, toda essa energia poderosa de realizar grandes feitos, você vai começar a irradiar agora. Vamos vibrando, como quando a gente joga uma pedrinha numa lagoa. Você vai irradiando camadas e camadas de luz, ondas de luz, irradiando para a sua casa. Vá vibrando, vamos vibrando para as pessoas amadas, nossos parentes queridos. Vai irradiando e vibrando para o seu ambiente de trabalho, para o seu sonho de trabalho, para a sua carreira, para os seus objetos pessoais. Vai irradiando para o seu bairro. Vai sentindo que quanto mais você irradia essa luz, mais o seu coração brilha, mais as pessoas à sua volta acendem uma luz no centro do peito delas. Vá percebendo que você irradia essa luz e você vai, todos os lugares que você vai, no shopping, no supermercado, em passeios culturais, em restaurantes, todos os lugares que você vai, você começa a reparar no sorriso das pessoas. E você começa a sentir a vida cada vez mais feliz, alegre e leve a partir de agora. Você começa a sentir a vida cada vez mais feliz, alegre e leve a partir de agora. Então você vem retornando com todo esse novo eu que você é e vai colocar em prática isso. E eu vou contar até 3, somente no 3 você retorna completamente. Aproveite este momento. Então você respira fundo e você vai trazendo a sua mente para o momento presente com todos esses novos conhecimentos. Eu vou contar até 3. 1. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma começam a te trazer ideias todos os dias, a todo momento. Novas ideias que vão fazer com que você manifeste, materialize cada vez mais esse novo eu sou seu. Todos os dias, a todo momento, você vai ter novas ideias e novos comportamentos positivos e possibilitadores que vão te levar a manifestar e materializar cada vez mais esse novo eu sou seu. Todos os dias, a todo momento, de uma maneira muito fácil, leve, você vai ter novas ideias e novos comportamentos que vão te ajudar a manifestar cada vez mais esse novo eu sou seu. E 2, você vem caminhando na sua mente, trazendo para o momento presente e pensando em formas de aplicar essa felicidade, multiplicar essa felicidade na sua vida, abraçar as pessoas que você ama, perdoar quem você tem que perdoar, parar de pensar naquela situação que ficava te incomodando há tanto tempo. Está na hora de deixar ir. E 3, vá mexendo os braços, vá mexendo as pernas, vá retornando para o momento presente. Me conta como é que vocês estão.
Como é que foi para vocês, gente, essa meditação maravilhosa? Me conta. Como é que foi para vocês essa meditação? Foi muito especial, gostei muito. Vão retornando, abrindo os olhos de uma maneira leve, tranquila, para viver uma nova vida feliz. Eu quero lembrar, quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar, curtir, compartilhar. E eu vou fazer mais uma leitura aqui, que faz parte do nosso cronograma de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Deixa eu tirar. Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O jugo leve. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa passagem está em São Mateus, no capítulo 11. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, a vida eterna. Na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Olha que legal. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação desta lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E olha que bacana, o quanto que a resignação acabam sendo um meio para que a gente possa exercer esse autodomínio, esse autocontrole, dissipar controlar, né, o nosso cérebro límbico e dissipar esse comportamento impulsivo de luta e fuga, conseguir dar respostas saudáveis e equilibradas, nos posicionar de maneira funcional nas situações da nossa vida e então acessar aí essa vibração, essa consciência do amor e da caridade. Graças a Deus. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, foi muito especial. Hoje foi uma live bem longa, mas foi muito especial. Agradecer muito vocês, amo vocês. Temos mais aí, vamos ter mais 13 dias, tem bastante coisa gostosa aí pra gente fazer, pra gente aprender. Muito obrigada. Quem estiver assistindo gravado, lembra de comentar. Sou muito feliz e muito grata de poder compartilhar. E vamos em frente. Um dia maravilhoso para vocês. Amanhã tem mais, às 6 horas da manhã. Aguardo vocês aqui, na nossa maratona da Quaresma Espírita. Beijo, beijo Dê. Beijo meninas, beijo Mari. Beijo, Lúcia. Tchau, gente. Um bom dia pra vocês. Tchau, tchau.